Foi. Alô, Guaíra, muito bom dia, muito bom dia. Nós estamos ao vivo, falando diretamente do município de Guaíra, no Estadão do Paraná. Estamos falando diretamente da Praça João 23, né? Em frente à Câmara Municipal aqui da cidade de Guaíra, no Estadão do Paraná. Deixa eu te dizer uma coisa, e é o seguinte, quero já pedir para você curtir, você compartilhar, você deixar o seu comentário. Você que não está seguindo a gente ainda aqui no Facebook, no Instagram Alô Guaíra, tá na hora de seguir, tá na hora de seguir, tá na hora de seguir. Deixa eu te dizer uma coisa, aí você falou assim, ué, mas esse negócio aí de cala a boca já morreu, o que é isso aí? Esse cala a boca já morreu tem a ver com isso daí, ó. Sim, a ministra Carmen Lúcia, né, do Supremo Tribunal Federal, proferiu a famosa frase cala a boca já morreu. Isso aconteceu lá em junho de 2015. A declaração ocorreu durante o julgamento que liberou a publicação de biografias não autorizadas, enfatizando a liberdade de expressão e a inconstitucionalidade da censura prévia no Brasil. Então, a ministra do Supremo Tribunal Federal, numa decisão lá em 2015, ela mesmo disse, né? Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro, ele tem liberdade de expressão. Ele tem a liberdade para se expressar, para falar o que pensa. Ele só não pode sair ofendendo os outros por aí, não pode sair imputando crime às pessoas, ele não pode sair por aí caluniando, defamando, né, tocando na honra do cidadão brasileiro. Alô, Guaíra! Aê, bora, bora! Tocando na honra do cidadão brasileiro, né, que tem o direito de se expressar, que tem o direito pela Constituição Federal do Brasil, lá de 1988, de fazer questionamentos, né, em relação a algo na gestão pública que ele se sente com dúvida, com a pulga atrás da orelha, ele fica pensativo. E o ser humano comum como a gente nem sempre entende tudo. Que eu quero entrar aqui no assunto para fazer um esclarecimento, que por último eu tenho sido muito questionado na sociedade aqui de Guaíra, inclusive nesse município que tanto amo e que aqui nasci lá meados dos anos 70 por lá. Nasci aqui no Hospital São Lucas, vivi um tempo no Mato Grosso, aí depois voltei e agora estamos aqui já há mais de 20 anos nessa terra de Deus, nesse município abençoado e pretendemos ficar por aqui. E nesses últimos dias eu fui bastante questionado, né, questionado na cidade aí sobre uma situação. O que acontece? Todo cidadão brasileiro, ele tem o direito de questionar a gestão pública naquilo que ele tem dúvida. Ele tem o direito até de criticar. Ele só não pode sair falando mal, dizendo fulano é isso, fulano é aquilo. Mas ele pode criticar, ele pode questionar, ele pode tirar as dúvidas, ele pode sugerir. Todo cidadão brasileiro na gestão pública, ela precisa de ser participativa. Você vota naquele candidato, ele se elege, ele assume o cargo e muitas vezes você quer participar, você quer contribuir, porque nem todo mundo sabe de tudo. Às vezes você sabe de uma coisa, o outro sabe de outra coisa e que você não sabe, que de repente aquilo que ele sabe, se ele conta para você, vai contribuir, vai ajudar. Então, a gestão pública, do meu ponto de vista, se ela é participativa, ela pode ser melhor, ela pode evoluir e ela pode atender mais pessoas e alcançar mais moradores daquela cidade e até mesmo daquela região. Acontece que no município de Guaíra houve uma polêmica bastante grande em relação à construção que vai acontecer ainda da nova sede do CRAS. De forma institucional, o CRAS já existe em Guaíra, até onde a gente se sabe. Mas esse CRAS vai ter uma sede. E aí foi conseguido a construção dessa nova sede, mas ainda não foi construído. Quando isso acontece, o que aconteceu? Veio uma vereadora e disse, fui eu que consegui. Beleza. O problema é que veio daí mais duas e disseram, não, foi a gente que conseguiu. Aí pronto.
Aí ficou aquela queda de braço no município de Guaíra, que é conhecido, todo mundo sabe dessa queda de braço. E aí o povo já começou a questionar quem é a mãe do CRAS, mas e agora? Aí uma dizia, não, fui eu que consegui, por causa disso e por causa daquilo. Aí as outras duas nem entrou muito na demanda, mas falaram que foi ela que conseguiu. Então isso gerou uma dúvida na cabeça da sociedade, de todo mundo ficou com dúvida. E agora, quem é que foi que conseguiu? Se bem que eu pessoalmente acredito que a gestão pública não deve servir para isso, para dar o mérito disso ou de aquilo, para esse ou para aquele. Por quê? Porque a gestão pública ela é feita como um conjunto de ações de vários agentes públicos que contribui para aquele benefício chegar até a sociedade. Ou eu estou equivocado, né? Porque na gestão pública não é possível um único agente público fazer tudo sozinho. Existe a participação de demais agentes que, na sua atuação no seu trabalho, acabam contribuindo para aquele benefício alcançar os necessitados, os que precisam, aqueles que vão fazer utilização daquela gestão pública, daquele atendimento. Tá bom? Pronto. Aí o que acontece? Aí aqui no município de Guaíra deu uma coisa aí que esse negócio desse CRAS. Aí, inclusive, daí, e agora? Quem que foi que conseguiu o CRAS? Aí fui eu, ele veio para mim, ele foi dado para mim, por isso, por aquilo, outro e tal. E aí a gente que trabalha com informação, com reportagem, fomos bastante questionados nesse período todo aí. E muitas vezes eu disse, pessoal, eu não tenho como saber, né? Não tenho como dizer. E aí uma das coisas que a gente fez foi o seguinte, aí uma vereadora disse o seguinte, não, o prefeito está em viagem e ele vai saber dizer exatamente de quem que conseguiu o CRAS. Foi desse jeito. Aí ele é crente, inclusive ela disse que ele é crente, ele não mente, então ele vai chegar aqui e vai dizer quem é que foi que conseguiu o CRAS. Aí eu fui e questionei o prefeito, está aí o print do prefeito, está vendo aí? Esse é o print do prefeito que ele me respondeu o meu questionamento lá no dia 17 de novembro de 2025, no ano passado. Eu questionei o prefeito, aí o prefeito pegou e respondeu isso aí. Se você quiser, separa o vídeo aí você para o vídeo e faz a leitura. Vou deixar aqui, tá bom? Mas, concluindo que o prefeito respondeu a mim, ele disse o seguinte, que o CRAS foi um pedido que foi atendido, um pedido da vereadora Keila e da vereadora Tereza, um pedido atendido através do deputado Russenbach. Foi isso que ele respondeu. Apesar dessa outra vereadora, que é a vereadora Karina, também ter pedido, ele até disse que ela também pediu e tal, isso acabou ajudando, mas segundo ele, nessa resposta que ele me deu aí, lá no dia 24 de novembro, ele disse o quê? Eu questionei ele como prefeito, uma figura pública, por isso que eu posso colocar aí, tá? Aí é o seguinte, é uma resposta que ele está falando a respeito da gestão pública. Aí o que acontece? Ele disse que não, que quem conseguiu foi as outras duas vereadoras, que o pedido delas era um pedido anterior e foi atendido. Não satisfeito, né, eles ainda, não eu, eles ainda, e continuou a demanda. Não, mas é eu que consegui. Aí eu disse, não. Aí o que aconteceu? Aí apareceu um vídeo que está ali, o vice-prefeito de Guaíra, está também a secretária de assistência social, está também a vereadora no município de Guaíra, né, que hoje ainda é vereadora no 6º mandato, se eu não estiver enganado, e ela também é presidente dessa Casa de Leis hoje, a vereadora Tereza. E o deputado Russenbach, né, já falei o nome dele, ele nesse vídeo dizendo que o pedido que foi atendido foi o pedido dessa vereadora Tereza e da vereadora Keila. Aí nesse dia aí, eu acho que eles estavam lá em Curitiba assinando esse negócio aí, desse documento, para esse CRAS vir para Guaíra, que ainda nem veio, vai vir ainda, né? A construção. Aí eles também publicaram o documento. Cadê o documento? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para você. Porque eu não gosto desse negócio de disse que me disse, não. Tem que estar tudo certinho, do jeito que a gente ficou sabendo. Aí também foi publicado esse documento. Esse vídeo e esse documento foi publicado no Instagram, de forma pública, da vereadora Tereza. É lá que a gente conseguiu essa informação. Aí também, como forma de prestação de contas, diante da polêmica toda que gerou, aí eu acho que eles fizeram esse vídeo, publicaram, está lá de forma pública, e também esse documento. Documento esse que depois a gente ficou sabendo que foi questionado pela vereadora Karina, né? Inclusive, numa sessão, a gente tem essa gravação dessa sessão também, numa sessão elas ali se desentenderam, e a Karina chegou a dizer que no dia seguinte ela ia
aonde? Na Polícia Civil, da parte da outra vereadora. Aí a outra vereadora, quando assumiu também, tem esse vídeo, inclusive você pode procurar no Instagram da Alô Guaíra que ele está lá. Aí ela assumiu a tribuna na sua fala, e aí falou que pode ir então da parte na polícia, por que você não vai ali então na secretaria e pede a documentação que você vai ver essa documentação está ali e tal. Então, o que acontece? Esses nossos agentes políticos, que a gente tanto estima e considera, e quando eles falam uma coisa a gente toma por verdade, nessa situação pontual, dá para se dizer, deixou a gente com dúvidas, deixou a gente sem saber o que é que estava acontecendo, deixou a gente sem entender, porque um fala uma coisa e a gente toma por verdade e respeita aquele agente público, aquele parlamentar. Aí o outro vai e fala outra coisa diferente, aí a gente fica ali. A sociedade ficou ali. E agora, quem é a mãe do CRAS? Isso deu uma polêmica. Uma polêmica. Inclusive tem comentário de uma das vereadoras numa postagem, ela mesma dizendo, repreendendo um munícipe que fez uma pergunta lá daquela situação toda lá e ela disse, você não está sabendo da grande polêmica do CRAS? Quer dizer, ela mesmo reconhece que deu uma grande polêmica. A gestão pública não pode ser uma gestão polemizada. A sociedade espera que a gestão pública seja transparente, tenha o princípio da impessoalidade, da transparência, da publicidade, que isso fique claro. E que também não seja servido, tipo assim, fui eu que consegui, beleza, maravilha. Mas aí eu acho que a pessoa também deve dizer, eu consegui, mas não foi sozinho também não. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Quando Jesus veio nessa terra, o Filho de Deus, e ele resolveu iniciar o seu ministério, ele falou, eu sou Deus, eu posso fazer sozinho, mas não vou fazer sozinho. E chamou mais 12 discípulos ali e tal, falou, vamos junto, porque eu não posso fazer sozinho, mesmo eu conseguindo, porque sou Deus. Jesus Cristo, né? Mas ele não fez isso. Aí o que acontece? Surgiu uma dúvida na cabeça de todo mundo e vai, e agora quem que é que conseguiu, quem que não conseguiu, porque o assunto passou a ser nem mais a construção da nova sede. Isso ali já ficou de menor importância. A importância que eles deram foi o seguinte, quem foi que conseguiu? Ficou assim, sabe? Não ficou tipo assim a importância da construção da nova sede, não. Ficou parecendo que a importância era quem conseguiu. Fui eu que consegui, não foi aquele. Inclusive eu estou usando a palavra parecendo por prudência, certo? Porque ficou parecendo, se era ou não é outra coisa, mas que deu uma polêmica, deu. E aí eu, na minha dúvida, enquanto cidadão brasileiro, exerci o meu direito de querer saber, de tirar as minhas dúvidas. E o que é que foi que eu fiz? Eu fiz o que a Constituição Federal do Brasil assegura, né? Eu fui lá no Ministério Público, que está bem ali do outro lado da rua. Eu fui lá no Ministério Público e fiz perguntas. Não é isso aqui agora não, peraí. Eu vou mostrar a pergunta que eu fiz no Ministério Público. Que inclusive, se você quiser, fala comigo que eu te mando o WhatsApp dele. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. Do jeito que eu fiz. Deixa eu colocar aqui. Não, eu estou ao vivo aqui, não tem pressa não, pode ficar tranquilo. Aqui, a pergunta. Aí eu fui lá no Ministério Público com as minhas dúvidas. Não acusei a seu ninguém. Não afirmei nem isso e nem aquilo, mas eu fiz perguntas. Aí eu disse assim ali, isso aí é o WhatsApp do Ministério Público. Eu perguntei assim, alguém pode me tirar uma dúvida? Porque não só eu, mas toda a sociedade de Guaíra ficou na dúvida. E agora? Quem é quem na ordem do dia dessa situação e dessa polêmica? Aí eu fui e perguntei de novo, isso seria promoção pessoal com o uso da verba pública? O que eu estava querendo dizer? Em relação a construção do novo CRAS que vai usar dinheiro público, tá bom? Pronto. Aí eu falei, e outros vídeos dela, da vereadora, afirmando que o mérito é dela. Ela afirmou que o mérito era dela. Aí eu não podia garantir se era dela ou se não era, porque tem muita coisa que aí você fica suspenso no ar. Aí eu fui e questionei a quem é de direito e que pode apurar essa situação e esclarecer para mim, enquanto cidadão brasileiro dessa terra de Deus. Aí eu fiz a pergunta para o Ministério Público, o senhor promotor de justiça de Guaíra, o senhor doutor Felipe, né? Ele não achou ruim, não achou que eu estava fazendo um crime nem nada. Aí ele recebeu os questionamentos, fez as suas análises e entendeu que aquele questionamento meu não tinha problema, eu podia fazer aquele questionamento e ela também podia ficar falando que o mérito era dela. Ele entendeu isso. Mas o Ministério Público, alô Guaíra! Aí o Ministério Público também
Normalmente ele faz o quê? Não é uma regra geral, mas pode acontecer do Ministério Público receber um questionamento sobre uma coisa. Aí ele olha aquela coisa e fala, essa coisa aqui não tem nada a ver não. Mas aí ele fala, mas eu vou apurar outra coisa. Aí já é uma decisão do promotor de justiça do município de Guaíra. É uma decisão dele, ele pode tomar essa decisão, ninguém pode impedi-lo. E se alguém achar ruim, tem que ir lá reclamar com ele. Aí ele resolveu também apurar e questionar a Câmara Municipal se estava sendo usado assessoria, equipamentos e funcionários para produzir vídeo para tal vereadora. Isso foi o Ministério Público que decidiu. Nem foi isso que eu questionei. Mas o Ministério Público tem o direito, está na sua função, aí ele resolveu questionar outra coisa para ver se isso aquilo estava acontecendo. Aí ele questionou, pediu também explicações à vereadora, ela foi lá e deu as explicações. O Ministério Público, na pessoa do seu promotor de justiça, olhou as explicações, olhou as informações que recebeu da Câmara Municipal e se deu por satisfeito. Ele poderia não se dar por satisfeito. Aí então ele poderia fazer o quê? Abrir um inquérito, fazer uma denúncia, que no caso a denúncia, neste caso, quando o cidadão questiona, quem faz não é o cidadão, quem oferece a denúncia, se for o caso, é o Ministério Público que oferece a denúncia, e não o cidadão, se for o caso. Mas este não foi o caso. Aí o Ministério Público fez o quê? Agora eu vou te mostrar o que é que foi que ele fez. O Ministério Público fez isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo como é que você tá vendo aí, ó? Essa daí, o que eu fiz, tá ali meu nome, Sandro Gonçalves. E o nome da vereadora, Carina Patrícia Bar. Então o que eu fiz foi o quê? Eu fiz uma denúncia? Não. Denúncia é quando você chega assim e afirma que fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Eu fiz questionamentos. Quando o cidadão faz questionamentos, o que é garantido pela Constituição Federal do Brasil, você pode questionar lá e tudo, as ações do agente público, aí o promotor público, o Ministério Público abre uma notícia de fato. Essa daqui eu vou até falar o número para você. Número 0057 25 00 514-7. Esse é o número da notícia de fatos que apurou e depois concluiu que não tinha nada errado ali e promoveu o arquivamento. O que é isso? Ele promoveu o arquivamento, quer dizer que não chegou a ter nada irregular na visão do excelentíssimo promotor de justiça de Guaíra, então isso não virou inquérito, isso não virou um processo, isso não virou nada. Isso foi arquivado e acabou. E aí eu recebi do Ministério Público essa notificação, esse documento que foi arquivado a notícia de fato no meu e-mail. E ela também recebeu no e-mail dela. Mas aí ela ficou muito chateada comigo enquanto cidadão. Eu acho que ela pensou o seguinte, você não podia querer saber do meu mandato. Você não podia querer saber se eu estou certo ou não fazendo esse vídeo. Eu acho que ela pensou assim. Rapaz, o agente público ele pode ser questionado pela sociedade, pelo cidadão. E quando ele é questionado, é uma oportunidade que ele tem de falar do seu mandato, de explicar sobre as suas ações. E se num caso desse, como foi, que eu exerci o meu direito de questionar e o Ministério Público, por sua vez, exerceu o seu direito de abrir uma notícia de fato, averiguar suposta, inclusive o documento está dizendo suposta, falou, varão, desculpa não poder te atender agora, estou ao vivo aqui. Nós fala aí. Tá bom, aí o que acontece? Suposta, ele não está dizendo que é nem que não é não, é suposta promoção pessoal no uso de verba pública e da coisa pública. Está supondo, eu estou supondo que eu vou ali jogar na lota agora e vou ganhar. Isso eu estou supondo, não significa nem que sim, nem que não. Então é isso, gente, pelo amor de Jesus Cristo, sabe? Aí é o seguinte, aí ela ficou muito chateada, ficou muito contrariada, ficou muito chateada, e aí ela foi em tribuna, sem ser nessa sessão que teve agora segunda-feira, na outra sessão, na quarta sessão, na segunda-feira passada, retrasada, não essa agora. E ficou muito braba, dizer dela que eu denunciei ela, dizer dela que eu estava fazendo o quê? Que eu estava perseguindo ela, que eu estava com vingança. Ela disse que eu fui lá no Ministério Público e fiz uma denunciação caluniosa, acho que é denunciação caluniosa que ela falou que eu fiz. Nem denúncia foi. É uma notícia de fato, pelo amor de Deus. Aí ela disse que não, que eu fiz uma denunciação caluniosa. Não é, é uma notícia de fato, que foi averiguado
e o promotor se deu por satisfeito e arquivou. Você está me entendendo? Aí disse que eu estava com vingança e que eu estava perseguindo ela porque ela era mulher. Aí pegou comigo. Eu considero e respeito demais as mulheres. Se eu ver uma mulher sendo humilhada, sendo de qualquer forma desmoralizada por qualquer motivo, eu não gosto. Eu não gosto. Aí pegou comigo, porque eu não gosto, eu considero demais. Eu nasci de uma mulher. Quando Deus fez o homem, ele deu uma olhadinha assim e falou, não tá bom. E fez para o homem uma mulher. A mulher ela é importante, que se não fosse importante, Deus não tinha feito. Se Deus fez, e tudo que Deus faz é bom e é importante. Aí pegou comigo. Só essa vereadora, a meu convite, sem pagar nada, ela não me contratou, não me pagou nada. A meu convite, ela foi 2 vezes no meu podcast. A meu convite, que eu convidei de bom grado. E uma terceira vez eu convidei, aí ela não pôde ir. Aí foram as outras 2 vereadoras que também teve no meu podcast, que é a vereadora Cristiane Jangarelli e também a vereadora Mirelli. Foram no meu podcast porque eu acredito, eu tenho para mim a importância das mulheres na política. Tanto é que o meu primeiro podcast, eu vou mostrar para você para depois não ficar aqui, você está falando isso daí, mas você não pode provar. Tá aí. O meu primeiro podcast não foi esse aí não, esse é o segundo. O meu primeiro podcast foi um podcast antes desse que eu convidei uma mulher, a Tânia Lopes, uma psicóloga muito importante, um profissional notável no município de Guaíra. O segundo podcast que eu fiz, eu vou chegar pertinho para me olhar, foi exatamente no dia 1º de outubro de 2021. Era dia do vereador. E é todo dia, 1º de outubro, dia do vereador. Lá em 2021, o segundo podcast caiu bem no dia do vereador. Quem é que eu convidei? Vereadora, mulher, Tereza Camilo dos Santos. Porque eu considero a importância da mulher na política. Tanto é que só essa vereadora falou que eu ando perseguindo mulher na política. Eu convidei ela 2 vezes, uma terceira vez eu convidei, mas ela não pôde ir por um motivo pessoal dela, que não deu certo para ela ir. Mas até a vereadora Keila também, mulher, convidei para o meu podcast e abertamente ela falou dos seus trabalhos, falou tudo que quis, tudo que pôde, como bem achou que deveria de falar, porque a importância da mulher é notável. Agora, levantar um falso desse, atribuir um crime desse a uma pessoa, um cidadão, só porque ele foi lá fazer perguntas no Ministério Público que a lei garante, você fazer a pergunta. Aí ela falou essas coisas todas aí, só que o pior que eles fizeram aqui foi o seguinte, aqui dentro dessa casa de leis aqui que eles fizeram, sem a minha autorização. Quer ver o que foi que eles fizeram? Eu vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Aqui. Aí ela não satisfeita, ficou muito contrariada comigo, ficou muito chateada. Aí o que acontece? No documento que nós recebemos de arquivamento da notícia de fato, e não denúncia, notícia de fato, no documento aparecia ali a narrativa do que foi feito, dos procedimentos que o promotor determinou ali e tal, e da conclusão que ele tomou diante disso tudo. Certo? Certo. Aí não tinha os meus dados pessoais. Não tinha, porque os dados pessoais de uma pessoa, ele é protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, de 1988. Os dados pessoais de alguém, de um cidadão, é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. A não ser que você tenha uma autorização documental, que o dono dos dados falou, pode publicar meus dados aí de forma massiva para todo mundo ver. Senão você não pode, é protegido por lei. Tanto é que nem eu aqui nessa live estou publicando os meus dados pessoais íntimos. E são dados íntimos, dados pessoais de uma pessoa. Nem eu vou publicar aqui porque eu não quero, sabe? Aí ela jogou no telão, no plenário, para todo mundo ver o nome da minha mãe, o meu CPF, o meu endereço completo, a minha data de nascimento, também a minha fotografia, também, o que mais? O número de telefone pessoal meu, sabe? E publicou ali e depois, não satisfeita, foi transmitida ao vivo nos canais oficiais da Câmara Municipal, sabe? E aí o que acontece? Aí todo mundo viu os meus dados aí,
Só num lugar que depois foi feito um recorte exatamente dessa parte com os meus dados pessoais protegidos por lei, só num perfil ali que eu vi por último e printei, claro, tinha mais de 18 mil visualizações, sem a minha autorização. E outra, qual a relevância para se informar o que pretendia? Qual a relevância de expor os meus dados pessoais protegidos por lei? Para informar de todo aquele procedimento, de que eu não fiz uma denúncia, eu fiz uma notícia de fato, eu fiz questionamentos enquanto cidadão, que é garantido para mim, para você, para qualquer pessoa. Então aí ir lá expor os meus dados desse jeito aí, sem a minha autorização, não tem um documento que eu assinei autorizando. E outra, eu pergunto para você, pensa comigo, qual a relevância para se informar que um cidadão questionou, foi aberta uma notícia de fato, foi apurado e o mandato dela está tudo ok, está tudo certinho, ela deveria de agradecer e dizer, olha, sociedade de Guaíra, o meu mandato foi analisado pelo Ministério Público e os vídeos que eu estou fazendo, está tudo ok, gente, vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, ela poderia tranquilizar os eleitores que votou nela, dizendo, você que votou em mim e que de repente estava preocupada se eu poderia ter algum problema em ficar afirmando que o mérito do CRAS é meu, pode ficar tranquilo, eu posso fazer isso, o Ministério Público, o promotor já disse que está ok. Ia tranquilizar os eleitores, ela perdeu uma grande oportunidade. Ao invés disso, ela imputou a mim diversos crimes. O crime de denunciação caluniosa, o crime de vingança, perseguição política e perseguição de mulher à política. Se eu perseguisse mulher à política, no meu podcast nunca tinha ido uma mulher vereadora, já foi todas elas. No meu podcast já foi a Tereza, já foi a Mirelle, já foi a Cris, foi a Karina 2 vezes, uma terceira vez chamei também, ela não pôde ir porque ela teve algum outro compromisso, não pôde ir, sabe? E aquele também, já falei, foi também. E outros vereadores, né? Aí ela falou isso tudo lá na semana passada, né? Não essa semana. E aí falou tudo, né, e tal, e expôs os meus dados sem a minha autorização. E aí depois ficou não satisfeita, fez o recorte, jogou lá no Instagram dela, jogou no Instagram de uma outra pessoa aí, sabe? E aquilo espalhou, e aí agora eu estou sendo questionado. Ontem mesmo, eu acabei de receber um pedido de desculpa aqui do Adilson. Acabei de receber um pedido de desculpa do Adilson, que ontem eu fui no Max Atacadista fazer minhas compras para manter a minha casa, e aí fui... Ele meio que fez uma chacota comigo, ele meio que sabe, zombou de mim, não sei o que e tal, mas não tem problema, eu vou perdoar ele depois, vai ficar tudo bem. Mas foi bem por isso, que aí todo canto que eu chego eu sou questionado. E agora você vai para a cadeia? E agora você está perseguindo as mulheres? Sabe? Porque, querendo ou não, o parlamentar é uma autoridade. E quando ele fala uma coisa, se é verdade ou não, o povo toma por verdade aquilo ali, porque ele é um formador, ela é uma formadora de opinião. Ela não satisfeita ainda, essa semana, agora ela não ficou satisfeita. Essa semana ela voltou no assunto de novo. Na sessão agora, segunda-feira passada, ela voltou no assunto de novo. Voltou no assunto e moeu aquele negócio de novo ali e tal, e disse que porque esse Sandro, ele ficou perseguindo a gente aqui, porque depois que ele não mais transmitiu a sessão da Câmara, ele ficou com ódio de nós. Ela falou em tribuna que eu fiquei com ódio. Cara, como é que ela pode medir o meu sentimento? Eu não fiquei com ódio de ninguém. Eu trabalhei nessa Câmara aqui, só é muito agradecido. Trabalhei 10 anos aqui como prestador de serviço, eu sou um MEI, microempreendedor individual, tenho o meu CNPJ e trabalhei aqui, né? Prestei serviço como profissional, cinegrafista, fazendo a transmissão das sessões por 10 anos. Como é que eu poderia sair daí com ódio? Que tipo de ser humano eu seria? Está me pintando como que tipo de monstro? Como que alguém que tem uma empresa, um microempreendedor individual, que atende um cliente, que foi meu cliente por 10 anos, e depois sai com ódio, que tipo de monstro é esse que está me pintando? Eu saí daqui porque eles compraram equipamento, que é muito óbvio, e eu já esperava que a Câmara ia comprar. Eles não fizeram antes porque, de repente, não tinha pessoa que entendia sobre transmissão. Mas depois de um tempo, o que acontece? A Câmara fez concurso público, contratou pessoas capacitadas para fazer o trabalho que eu vinha fazendo, como prestador de serviço com a minha empresa, tá bom? E aí eles compraram o equipamento, que a Câmara tem condição de comprar, tá tudo certo. E nem foi ela que decidiu isso no bem da verdade, porque quando foi decidida a compra do equipamento, claro que ela deu a opinião dela, porque ela é parlamentar, ela tem o direito, não vou fora. Mas quem decidiu
foi o então presidente Adriano, junto com a mesa diretiva. É ele que bate o martelo, sabe? E eu tenho o que contra o Adriano? Nada. Eu tenho o que contra a Câmara? Nada. Tem nada. Oxe, eu tenho mais aqui a agradecer. Tanto é que eu vou lhe dizer uma coisa, se você perguntar para a Tereza, é perigoso ela falar. Eu acho que ela vai falar. Porque quando eu não estava mais servindo aqui, sabe, prestando o meu serviço, não é que eu não estava servindo, que eu não servia de mais nada. É que eu não estava mais prestando serviço. Aí quando foi em dezembro de 2024, foi que eu fiz a última transmissão. Guarda essa data, dezembro de 2024 foi quando eu fiz a última transmissão aqui. E aí, quando foi em janeiro de 2025, eu pensei, eu não posso prestar serviço para a Câmara Municipal, ela ser o meu cliente, durante 10 anos e não ir lá depois agradecer imensamente. Aí em janeiro, a presidente daí já era, janeiro do ano passado, 2025, a Tereza, ela pode confirmar. Pedi para falar com ela, eu posso falar com a Tereza? Subi no gabinete da Tereza, da presidente da Câmara, e falei, Tereza, eu vim aqui hoje para te agradecer a você, porque eu transmiti aqui 10 anos, então como você hoje é presidente da Câmara, representa a Câmara, eu vim te agradecer. Eu quero expressar aqui o meu sentimento de agradecimento por eu ter prestado esse serviço por 10 anos aqui na Câmara. Foi isso que eu fiz. Não é possível que ela vai negar? Não vai negar, ela vai confirmar. Então foi isso que eu fiz. Eu vim um dia aqui só para isso, só para agradecer. Para dizer muito obrigado. Porque eu não achei ruim, não. Eu achei foi bom. Na verdade, é uma expectativa que você vai prestando serviço para um cliente, aí daqui a pouco ele contrata pessoas que têm condições de fazer, compra os equipamentos, ele tem condições, é o caso da Câmara, e compra os equipamentos e vai fazer. E é isso aí mesmo. Tá tudo certo. O mundo não gira em torno de mim, isso aí está tudo certo. Na verdade, é isso que se espera, que evolua e que desenvolva. É isso que se espera da gestão pública, entende? Aí eu vim aqui um dia e agradeci ela. Tudo certinho, falei muito obrigado, você pode ficar tranquila. Não fique pensando que eu estou com raiva, não fique pensando nada disso, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa, sabe? Aí ela falou, então tudo bem e tal, beleza, tudo certo. É isso aí mesmo. Aí a vereadora, não satisfeita, como eu disse, veio aí na sessão passada e disse que não, que eu comecei a perseguir e tal, os vereadores, fiquei com ódio deles. E no final da fala dela, ela disse o quê? Ela disse que falava por todos eles ali. Ela falou, está lá gravado ali. Aí eu fiquei até admirado, sabe? Será que eles todos mesmo pensam isso de mim, que eu tenho ódio deles ali? Eu não tenho ódio, não. Você quer ver como é que é o negócio? Eu não sei se a pessoa tem a memória curta, ou se ela faz isso aí por não sei nem por quê. Nem vou classificar nada aqui, mas não sei por quê. Por quê? Vamos lá comigo, vem comigo. Em dezembro de 2024, eu já não estava mais prestando serviço para a Câmara. Tudo certo, sem problema, tá tudo bem. Aí ela disse que daí eu fiquei com ódio. Vou virar aqui porque tá muito o sol pegando no meu rosto aqui. Vou virar aqui, não tem problema, aí ficou melhor. Aí ela falou que eu fiquei com ódio. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Aí melhorou, né, enquadramento. Opa! Aí ela falou que eu fiquei com ódio. Não, ele ficou com ódio, por isso que ele tá perseguindo a gente aqui, porque ele tá com ódio. Eu não fiquei com ódio de ninguém não, homem. Pelo amor de Deus. E outra coisa, eu sou um profissional que, graças a Deus, não é só um serviço que eu faço. E outra, qualquer microempreendedor individual, se ele for fazer só um serviço, aí vai complicar. Ele tem que fazer vários serviços. Então eu não atendia só a Câmara no tempo que eu atendia a Câmara. Aí o que acontece? Vamos ver se eu fiquei com ódio mesmo. Ela dizer dela que eu fiquei com ódio, comecei a perseguir eles ali e tudo. Aí estava ali presente o vereador Claudemir, estava ali presente o vereador João Artikoff e ela falando essas coisas. Aí eu fiquei muito chateado, eu confesso que eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado por causa disso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vereador Claudemir. Qual é a data aí? É o podcast episódio de número 65, que foi no dia 14 de janeiro de 2025. Acompanha o raciocínio. Em dezembro de 2024, eu já não estava mais daí prestando serviço para a Câmara. Tá tudo bem, gente. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. E aí, mesmo assim, quando foi em 14 de janeiro, que está aí para você ver, eu convidei o meu amigo, inclusive, que eu gosto demais, o Claudemir, vereador. E eu fiquei admirado que quando ela falou isso, que quando eu saí daqui, comecei a perseguir eles todos aqui, que eu fiquei com ódio, né, que eu fiquei com ódio deles aqui, ele não levantou e falou, não, para ainda, não é verdade. Porque se ele tivesse ficado com ódio, ele não tinha me convidado para ir no podcast em janeiro. Se ele saiu dia 24, saiu em dezembro de 2024.
que dia que é ali? Deixa eu ver de novo. Dia 14 de janeiro de 2025, ele não teria me convidado se ele tivesse com ódio. E ele me convidou, eu fui lá e falei abertamente, de bom grado, ele me convidou. Não é possível que ele está com ódio. Pois ele não falou nada, ele ficou lá quietinho, escutando isso tudo, não falou nada. Mas tá bom, a direita é dele. A própria vereadora que disse que eu estou perseguindo ela, e que depois que eu não estou mais fazendo serviço na Câmara lá, que encerrou em dezembro de 2024, a própria que disse que daí eu estou com ódio deles todos aqui, eu convidei ela de muito bom grado. E ela foi no meu podcast, episódio de número 71, como você está vendo aí, no dia 25 de fevereiro de 2025, depois que eu já não estava mais prestando serviço na Câmara. Oxe, mas se eu estou com ódio deles aqui, se eu estou perseguindo eles aqui, porque eu não estou mais fazendo o serviço, então como é que eu convidei ela lá no dia 25 de fevereiro de 2025, no episódio de número 71, que está lá no nosso canal do YouTube? Como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada. Eu ainda não satisfeito e considerando a importância dos vereadores todos, eu vou e convido mais um vereador, que foi no nosso podcast, recebemos ele lá de muito bom grado, o episódio de número 73, no dia 18 de março de 2025. Então não dá para acreditar que eu estou com ódio deles aqui, sendo que depois que eu parei de fazer o serviço aqui, eu ainda continuei convidando eles lá. Inclusive o meu estúdio é lá no fundo da minha casa, a pessoa vai na minha casa lá, é muito bem recebido. Olha o João Articofre aí, ó, com os papéis na mão que ele levou das anotações para prestar conta à sociedade, para falar dos seus trabalhos, dos seus planos, dos seus projetos. Falou o quanto quis, livremente. Até no final eu pergunto para a pessoa quando vai no meu podcast, eu pergunto para ela assim, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e que você não falou, mas você gostaria de falar, que você não falou porque eu não perguntei? Aí essa pessoa tem, gostaria de falar mais sobre isso, aí então bora falar. Não, não tem, né? Aí a pessoa que decide. Então o que acontece, pessoal? Eu fiquei muito contrariado com isso daí. Fiquei muito contrariado. O meu nome foi exposto. A minha mãe é uma senhora aposentada de 70 anos de idade. Trabalhou mais de 30 anos na saúde. Eu não sei por causa de quê que tinha que colocar o nome completo da minha mãe exposto ali, sem autorização nossa, sem autorização dela. Os meus dados pessoais foram expostos aí sem a nossa autorização, sem nada. Foi-me imputado diversos crimes, crime de denunciação caluniosa, nem uma denúncia, é uma notícia de fato. Foi imputado a mim o crime de vingança. Aí imputaram também o crime de perseguição de mulher, aquela coisa toda. Deus que me livre. Aí agora eu começo a ser questionado de todo canto que eu vou na cidade aí. Sabe? É o que eu disse. Acabei de receber uma mensagem do Adilson, que ontem lá no Max Atacadista veio me questionar, zombar de mim, falar comigo lá de qualquer jeito lá, se eu respeito todo mundo. Porque eu fui fazer o quê? Porque eu fui exercer um direito que qualquer cidadão tem. Quando na dúvida, ele pode levar suas dúvidas, seus questionamentos ao Ministério Público. E o Ministério Público vai ver os questionamentos, vai olhar ali, e aí o promotor que decide. Ele pode, às vezes tem gente que vai lá, às vezes, já aconteceu comigo. Eu já fui levar, às vezes, alguma dúvida lá no Ministério Público. Inclusive eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos seguranças aqui do fórum. Eu fui lá e eles falaram assim, ô Sandra, alô Aira e tal. Quando você estiver numa live, você estiver lá, você manda um alô para nós, manda um abraço. Então eu quero mandar um alô e um abraço para todos os funcionários ali do fórum, todo mundo. E também os seguranças que estão ali, que recebem a gente sempre muito bem e tal, orienta a gente como que entra ali. Por exemplo, você chega ali no fórum, ali tem lei, tem regra. Você não pode chegar lá de boné, você chega lá que tem que tirar o boné, porque é norma, é a regra. As normas, regras foram feitas para ser atendidas, ser obedecidas. Então, um abraço para todos os seguranças ali, um alô para você, segurança aí do fórum, que falou que acompanha a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Aí eu perdi o fio da meada agora? Não, é isso aí mesmo. Então, foi isso tudo que aconteceu, e aí eu fiquei chateado demais da conta, né? Mas isso aí é o seguinte, isso aí, quando a gente fica chateado, aí a gente encontra de repente alguma coisa que não deveria ser, né? Não consideraram a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, não consideraram o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988, que protege os dados pessoais de uma pessoa, a não ser que existisse uma grandíssima relevância, falar todos os dados pessoais da pessoa, CPF, data de nascimento, endereço completo, com CEP, o nome da mãe da pessoa, né? A não ser que justificasse para trazer a informação que se pretendia. Alô, Guaíra!
né? E não justifica. Para informar o que se pretendia, não tinha precisão disso. Não precisava, sabe? Não precisava. Mas foi o que fizeram aí e tal. E eu me admiro também dos nobres edis, que eu considero demais, respeito muito, né? Justamente por conhecê-los. A maioria deles aí tudo está da reeleição. Né? Parece que eu não estiver enganado, a única que está no primeiro mandato é a Keila. Os demais é todo mundo da reeleição. Então eles conhecem muito bem a lei. Conhecem demais. Né? Afinal é a casa de leis, né? É uma casa de leis. Eles conhecem a lei e tal. E na hora que isso aconteceu, ninguém levantou, porque foi no grande expediente, eles poderiam levantar, peça uma parte, porque no grande expediente é permitido pedir uma parte. Eu imaginei ou esperei que algum deles, né, levantasse, eu quero pedir uma parte, vereadora. Aí, o que era? Olha, se você não tiver autorização dos donos desses dados pessoais que você está colocando aí, isso aí pode te dar problema. Nenhum deles alertou ela. E de repente se pedisse a parte, ela, não vai ter a parte, ele podia pedir questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Olha só, isso aí não pode fazer. É os dados pessoais da pessoa. Ela autorizou? Não autorizou não? É bom cortar, isso aí não pode não, que isso daí fica público aí. Se algum criminoso pega esses dados aí, pode dar um golpe usando esses dados, pode abrir uma conta no banco no nome dele, fazer um financiamento, sendo que não é ele. Principalmente hoje com esses bancos digitais, banco digital, você vai ali com o meu endereço, meu telefone, minha data de nascimento, meu CPF, você vai lá e abre uma conta lá. E aí, como é que fica? Depois ele vai ficar com dificuldade na vida, pode fazer isso não. Mas nenhum deles falou. Não sei porquê. Na hora passou assim e aí ninguém falou nada. Mas é isso aí. Eu estou fazendo esse vídeo mais por quê? Porque eu já estou cansado de ficar explicando para todo mundo. Todo canto que eu vou, o povo faz chacota, o povo pede explicação, pergunta se eu vou para a cadeia agora, com os crimes que eu estou cometendo. Me respeita, rapaz. Me respeita. Eu nasci aqui nessa terra. Eu fui para o Mato Grosso, voltei, tem mais de 20 anos e não vou sair daqui não, eu tenho endereço fixo. Eu não sou criminoso não. Você entendeu? Pensa melhor para poder falar, eu não sou, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu apenas exerci o meu direito enquanto cidadão brasileiro. Eu fui lá questionar. E aí a pessoa ficou muito brava e fez tudo aí. Tá bom? Ó, se você não curtir, se você não estiver seguindo o nosso Instagram, aí eu vou ficar mais chateado ainda. Tá bom? Mas fique tranquilo, as providências vão ser tomadas do jeito que tem que ser, sabe? E pronto, aí tem o judiciário que resolve, isso aqui é isso aqui, aquilo ali, aquilo lá, e pronto, acabou. É assim, o Brasil é desse jeito aí. Mas eu fico muito chateado, porque você pode questionar um gestor público, né? Imagina o prefeito, o quanto que ele é questionado. Ele é o que mais é questionado, porque a prefeitura é quem executa, então mais questionado ele é ainda. Imagine que um vereador peça através do requerimento, peça informações ao prefeito sobre alguma coisa lá e ele fica bravo desse jeito. Imagina você. E os vereadores fazem isso direto, porque é o direito deles, é o direito do vereador. Na verdade é um trabalho, e se espera que ele faça isso mesmo. Que ele questione o executivo, que ele através de requerimento, é um direito do vereador, através do requerimento, fazer questionamentos e pedir informações ao executivo. E o executivo espera-se que ele passe as informações respondendo o requerimento. E isso é um trâmite muito normal, muito certo, você entendeu? E o cidadão brasileiro também, é que ele não vai fazer isso, normalmente a gente não faz, mas você também pode entrar com um requerimento pedindo informações sobre aquilo que você tiver dúvida lá na prefeitura, você protocola lá o seu requerimento. Você pode fazer um requerimento pedindo informações aqui na Câmara, não é crime não. Você pode ir no Ministério Público fazer igual eu fiz, questionar, fazer perguntas igual eu mostrei para vocês, isso não é um crime. Se fosse um crime eu estava preso. Se fosse um crime, o promotor lá já você vai preso porque você está perguntando isso daqui. Não, isso não é crime não. Você pode ir lá, eles atendem a gente lá, inclusive eles são muito educados, são gente finíssimas, tá bom? E eles vão te atender e vão tirar suas dúvidas. Se caso eles mesmo achar que é bom, vamos dar uma analisada, aí o promotor determina uma notícia de fato e vai apurar como eu falei para você aqui. Já estou há 43, 44 minutos já vai dar. Quero pedir desculpa desse tempão que eu demorei aqui. Alô, Guaíra! O povo só cumprimentando a gente. É isso aí. Que Deus vos abençoe, vida que segue. E aí tem o seguinte, eu acho que não. Alô, Guaíra! Olha, o povo só cumprimentando, né? Aí sim. Aí eu acredito que não. Mas na fala dela, não nessa sessão, na outra, ela ainda meio que suou, não vou dizer que é. Vou dizer a palavra talvez, agora também por prudência. Soou talvez como uma ameaça para alguém que pudesse ir lá
questionar o Ministério Público sobre a ação de qualquer agente, de repente, ou dela também. Porque ela falou assim, que sirva de exemplo. Aí ela ameaçou me processar, aquela coisa toda, e disse que sirva de exemplo. Quando você faz uma coisa dessa igual ela fez e ainda diz que sirva de exemplo, de lição, a palavra que eu uso, lição, ela meio que está coagindo aquele cidadão e um outro que de repente pode ter o interesse de questionar. Aí ele já nem vai, ele já vai pensar 1000 vezes assim, vai falar, você tá doido, isso ali já serviu de lição, eu que não vou. É tipo que coagiu então o cidadão, talvez, vou usar a palavra talvez de novo por prudência, né? Aí talvez fica parecendo que não é bom dizer, num contexto desse, que sirva de lição. Porque fica parecendo que você está querendo coagir o próximo da fila que de repente pode querer ir lá questionar. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acho que cada vez que um agente público é questionado, ele tem uma brilhante oportunidade de explanar os seus trabalhos, de tirar as dúvidas do cidadão, do eleitor, do brasileiro e da brasileira. Eu penso desse jeito. Eu penso desse jeito, sabe? Cada vez que um agente público, seja ele qual for, que for questionado, eu vejo que é uma oportunidade que ele tem. E ver daí e identificar a dúvida do brasileiro, do eleitor, do cidadão, da pessoa. E aí fazer os seus esclarecimentos, para que a pessoa fique mais tranquila, que ela tire as suas dúvidas, né? Que ela não fique com aquela dúvida mais. Beleza? É só isso aí. Hoje eu já estive lá no Artesanato Molina. Se você quiser ir no Artesanato Molina comprar utensílios domésticos e utilidades do lar, loja Artesanato Molina. Está na Oswaldo Cruz, ali um pouco para frente. Você que vai daqui para lá em sentido Marechal Rondon, do lado direito, Artesanato Molina. Rapaz, é experiência, hein? E eu nessa altura do campeonato, cada dia é mais experiência. Cada dia só experiência na vida. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.